Shalom Brahot, Bokei Tov, Lekulah, a todos os reverends da Kahal Rabi Muyal, como também da Yeshiva, da International Ben Break Yeshiva, New York, como também a todos os membros do Instituto Judaico Beitel, como também os nossos amigos da Sinagoga Beit Shalom do Rio Grande do Sul. Prezados, continuando sobre a questão das Mishnot, as reflexões das Mishnot, das Mishnot, estamos no capítulo 3, e a Mishnah que eu resolvi utilizar hoje foi a Mishnah número 15. Ela é bem ampla, a explicação dela é bem complexa, mas eu vou me concentrar em uma coisa só dela. Eu digo que ela é complexa porque ela abrange várias coisas. Então vamos lá. Rabi Elazar de Modim, ou Moadita, diz: quem profana coisas sagradas, desdenha as festas religiosas, faz empalidecer o seu próximo em público, rompe o pacto de Abraão, nosso patriarca, ou dá falsa interpretação da Torá, mesmo que tenha estudado a Torá, praticado boas ações, não tem parte no mundo vindouro. Praticar a Torá, a lei divina, né? Então, Kedoshim, né? O termo que é utilizado, Hakodashim, e o termo Kodashim, coisas sagradas, geralmente refere-se a sacrifícios, oferendas, pode ser permutado essa santidade ao objeto, como os utensílios do templo, os filactérios, o talit, o tefilim, tudo isso que é utilizado, o Magen David, um Hamissa com a Brahá, tá? Pode ser permutado a objetos também, além dos alimentos, as oferendas que eram feitas. E quando um Cohen, né, oferecia certos sacrifícios e ele só podia comer aquele sacrifício, parte do sacrifício, dentro do tempo, do limite da hora, porque se ele fizesse isso fora alguma coisa, ele tornava o sacrifício passur, que é nulo, ou pigulo, uma abominação. Quando você tira a Kodashim, né, as coisas sagradas, o termo sagrado de um objeto, você joga ele no lixo, faz alguma coisa, também você comete um pecado. Quando você pega um texto sagrado e não o enterra, como é de costume, né? Porque a Torá pode ser considerada só um livro histórico, mas a Kedushá, a santidade dela, está, que é a palavra de Hashem, é onde nós devemos aprender, nós devemos respeitar, e temos que estar dentro desse propósito de santidade. Quando também empalidecer o próximo em público, a gente tem que tomar cuidado para não envergonhar ninguém, porque a pessoa por mais que o ser humano, biologicamente falando, ele é um ser biológico, dentro do contexto que torna ele, que vai tornar ele diferente, é justamente você estar ali na questão de cumprir os mandamentos, os preceitos. E quando faz o pacto de Abraão, que é a circuncisão, faz a circuncisão, você introduz aqui do chá a santidade para aquele homem que entra no pacto de Abraão. Então, você acaba ali fazendo a santidade do povo judeu mediante a esse pacto, e também você não pode envergonhar ninguém em público, que é a imagem e a semelhança de Hashem. Então,
quando você ignora a Kedushá, você, que pode ser uma atitude de um ser humano, você ignorar a Kedushá, a santidade do objeto, a santidade do korban, do sacrifício, a santidade você faz com que, de acordo com a sua intenção que você fez, você comete um pecado. Tá? Então, devemos preservar. O contexto é muito grande e assim, tem vários tratados além do Talmud para falar sobre isso. Então, a gente tem que entender o seguinte. Aqueles indivíduos que pegam coisas sagradas e jogam no lixo cometeram um pecado gravíssimo. Aquele indivíduo que empalidece o seu próximo cometeu um pecado gravíssimo. Aquele que desdenha das festas religiosas que foi o próprio Hashem que instituiu para o povo de Israel, tá? Que faz pouco caso, tá? Também cometeu um pecado gravíssimo. Mas, Rabino, por que o material é um objeto? Porque ele está introduzido a Kedushá nele. E introduzido a Kedushá, né, a santidade, e você profaná-la, jogando no lixo, ou fazendo alguma coisa, ou desrespeitando, porque foram filactérios que Hashem mandou colocar no templo, filactérios que Hashem mandou usar. Então, você tem que tomar cuidado com o que você faz. Então, e foi feito um abrahá do nome ali de Hashem naquele filactério, naquele utensílio, naquele objeto, e também quando era feito os korbanot, os sacrifícios, o Kohen, ele fazia dentro do nome de Hashem, então ele não podia, tinha que tomar muito cuidado para não ser passur, não anular, né? E nem pigul, uma abominação. Então, se a preocupação de um Kohen é essa, a preocupação de qualquer ser humano também, que se diz observante da Torá, dos princípios da Torá, tem que ser a mesma que um Kohen tem em um cuidado absoluto sobre isso, sobre a santidade. E a santidade também vai ao ser humano no que se entende de você não dar falsa interpretação da Torá. Então, pessoas que sobem numa tebá, para falar alguma coisa que não tem nada a ver com a Torá, também cometem um pecado terrível, estão dando outro significado à Torá. Ela é santa, ela não pode sair das linhas dela e dos significados verdadeiros dela, né? Então, o que ele diz? Tudo isso, né, mesmo que tenha praticado boas ações, não tem parte no mundo vindouro. Então, você perde o direito a Geulah, perde o direito da sua redenção. Se você não quiser ir para uma sinagoga, não quiser ir, mas você não vá. Mas você tem que praticar a Torá, os princípios, a ética e etc. Tá? Sempre para honrar os céus, pelo menos, não a nós, e sim aos céus, onde Hashem espera que o seu nome seja honrado o tempo todo pelos seus servos. A todos um bom dia, Boker Tov, Hashem abençoe a todos. Shalom, shalom.